Olá, tudo bem? Estamos de volta com as mensagens do dia a dia, para que a gente possa avaliar nossas atitudes, nossas ações, nossos conceitos, valores, para que a gente possa verdadeiramente, depois de uma avaliação mais pautada na doutrina dos Espíritos, que nós possamos viver uma vida mais sadia. Eu sou Miraneide Burégio, oradora e trabalhadora do SELEC, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, na Várzea, na cidade do Recife. E hoje nós escolhemos como tema, vamos trabalhar exatamente a convivência em família. O Livro dos Espíritos nos ensina que nós recebemos de Deus, com misericórdia e generosidade, exatamente as famílias que nós precisamos. Todos os membros que foram escolhidos para a nossa convivência mais direta, para serem importantes na nossa evolução, eles estão ligados através dos laços sanguíneos. E essas pessoas têm uma finalidade para estarem na nossa família, na nossa convivência mais estreita, porque elas fazem parte de um contexto moral e espiritual na evolução de cada um de nós. Se a gente for avaliar, e a gente contesta demais sobre a qualidade, o sentimento que nos une a essas pessoas. Normalmente, nós encontramos famílias que os pais não se entendem com seus filhos, irmãos não se entendem com irmãos, e tem alguns escolhidos entre eles, e quando a gente questiona, a gente fica sem resposta se a gente não tiver realmente o conhecimento de uma doutrina que nos abra o ângulo da verdade moral e espiritual. Ora, o Livro dos Espíritos nos fala que já que recebemos essas famílias, são essas pessoas exatamente as pessoas necessárias para o aprendizado e o crescimento evolutivo aqui, agora e já. Né? Como nas leis de Deus não tem nada por acaso e nada errado, está tudo funcionando de acordo com o projeto que foi elaborado para a evolução de cada um, certamente nós recebemos as pessoas indicadas e necessárias. Ora, se a gente questiona por que recebeu determinada situação ou determinada pessoa com um comportamento tão diferente do nosso, com atitudes tão complexas, né? com sentimentos tão distorcidos, é porque a gente ainda não trabalhou exatamente a personalidade de cada um e a função de cada um. Ora, se a gente for avaliar, a gente cresce muito mais nas situações de desconfortos e de complexidade do que mesmo nas situações mais comuns. Né? São essas pessoas mais difíceis que nos ensinam como é que a gente vai se comportar com tudo que a gente já tem de bagagem moral e espiritual. Ora, se a gente conhece alguém num determinado tempo das nossas vidas, nós não temos nenhuma evolução espiritual, em qualquer religião. Eu não digo só dentro da religião espírita, não. Qualquer religião, qualquer forma de aproximação de Deus, ela tem um conteúdo de amor. E quando a gente fala de amor, o amor traz consigo qualidades e sentimentos que nos amparam nas avaliações durante todas as nossas vidas. Ora, se a gente não conhece ainda nenhuma religião, se a gente ainda não se amparou no Evangelho de Jesus, e nós vamos ter ou encontrar pessoas diferentes de nós vamos avaliar pessoas com determinados comportamentos de forma preconceituosas. Por quê? Porque elas não estão atendendo às nossas expectativas. Elas não estão de acordo com os nossos conceitos e valores. Por exemplo, se uma pessoa é uma prostituta, e nós não temos nenhum vínculo religioso com qualquer doutrina, nós vamos olhar esta pessoa com preconceito. Nós vamos olhar para um homossexual com preconceito. Por quê? Porque nós estamos de acordo que algo deve ser exatamente da forma que a gente conhece. E os nossos princípios e valores nos levaram a criar situações como certas e erradas. E o Evangelho de Jesus disse que a verdade absoluta e o que é certo é só de Deus. Então, a gente erra normalmente.
Mas se a gente não tem nenhum comportamento ainda, nenhum amparo espiritual ou religioso, quando a gente encontrar determinadas pessoas, a gente vai ter um olhar de preconceito para aquelas pessoas, haja vista que elas não estão de acordo com o que a sociedade falou, ou com o que a gente aprendeu desde sempre, que deveria ser um comportamento ético e moralizado, né? Então, e aí a gente tem os preconceitos. Mas, quando a gente desenvolve a nossa capacidade de compreensão, quando a gente já está amparado pelas leis e regras do Evangelho de Jesus, que fala apenas de amor, e quem tem amor no coração compreende, resigna-se e respeita. Então, quando a gente conhece exatamente esses valores através do Evangelho, a gente não muda ninguém, mas a gente muda em nós mesmos o entendimento daquela situação. E aquele entendimento vai fazer, aquela mudança, vai fazer com que aquele entendimento seja muito mais generoso, seja muito mais aberto, seja muito mais fraterno. Por quê? Porque quando eu compreendo que aquela prostituta, aquele homossexual, ele vai continuar sendo, eu vou compreender que aquela prostituta e aquele homossexual é tão filho de Deus como qualquer outra pessoa. Eu vou compreender que a escolha dele foi na carne por uma necessidade de evolução do espírito que ele tem. Não me cabe escolher a vida que ninguém tem aqui que viver. Cabe sim respeitar, apoiar, aceitar e conviver, determinando que, se Deus criou seus filhos de formas diferentes, ele queria exatamente que nós fôssemos diferentes. E nas diferenças nós vamos aprender. Se nas nossas famílias nós encontramos essas pessoas com comportamentos diferentes, com estilos diferentes, com sentimentos diferentes, tenhamos a consciência. Só dentro de nós pode nascer um sentimento que ampara, que ama, que se congratula com aquele comportamento daquela outra criatura. Se uma pessoa só, numa família de 10, tiver um entendimento do Evangelho de Jesus, compreender e amparar todas as suas atitudes, pautadas exatamente no Evangelho de amor que ele nos ensinou, certamente essa família tem condições de ser resgatada, de conhecer e vivenciar o amor em toda a sua plenitude, porque existirá entre os membros a aceitação das diferenças, existirá a necessidade de aprender com essas diferenças e existirá, principalmente, a necessidade de trabalhar todos juntos com amor, com serenidade e com muita paz. Que nós possamos, desde já, aprender a conviver e respeitar os nossos diferentes. Que nós possamos agradecer a Deus e aceitar que nós recebemos exatamente tudo que nós merecemos. E através dos diferentes e das dificuldades, nós possamos colocar a nossa prece vibratória, feliz, de gratidão e resignação ao Pai, que ao escolher as pessoas para nos acompanhar nessa existência, sabia exatamente que cresceríamos através delas. Muita paz e progresso espiritual para todos nós.